não governa bem a tua casa. Ele herdará apenas vento, e os ímpios serão servos dos justos. Before, if you didn't arrive when I was just doing the introduction, I read one proverb, Proverbs 11, and one of the verses says that the ones that do not govern their house well, they will inherit wind. And I set the tone for this message tonight because I'm going to be speaking about exactly that. How do we govern our house? How are we doing that, and how can we do it better? Vamos ver Mateus 7, do 24 ao 27. É uma passagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar algo diferente nessa noite, amém? Amém. Portanto, quem ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Todas as vezes que eu ouvi essa palavra, ou que eu li essa pregação, ou essa passagem, eu sempre focava muito na rocha. É o mais fácil de você ler isso aqui e pensar, ok, se eu fizer a minha casa na rocha, eu estou bem. Se eu fizer sobre a areia, eu não estou bem. É o mais simples, é o mais direto da interpretação daquilo que nós vemos. Mas tem algumas palavras-chave aqui que eu mesmo confesso que eu não tinha gastado tanto tempo para meditar sobre elas. E aqui nesse verso, aqui nessa escritura que nós lemos, eu vi palavras como, por exemplo, aquele que ouve, pratica, prudente, insensato. Todas essas palavras fazem parte do contexto, e tudo isso é necessário para que nós tenhamos um lar fortalecido. A verdade é que o maior projeto de Deus, a maior instituição criada por Deus foi a família. E a família, por ser o maior projeto de Deus, a família por ser o alicerce da sociedade. Quando a família está forte, a sociedade está forte. Quando a família está ruindo, tremendo, em ruínas, ou caindo, cambaleando, toda a sociedade sofre os efeitos. E nós vemos isso dia a dia, porque o lar tem sido atacado, o lar tem sido destruído, o lar tem sido bombardeado sem cessar por Satanás. Agora, e os nossos lares? E as nossas casas? E os lares da igreja, daqueles que já conhecem a palavra do Senhor? Será que os nossos lares também estão prevalecendo sobre os lares do mundo? Estatisticamente falando, infelizmente não. Nós já vimos pesquisas dizendo que a taxa de divórcio entre os cristãos é quase igual à taxa entre os não cristãos. E as pessoas não têm necessariamente tendo famílias mais abençoadas e mais edificadas só porque vão na igreja, só porque confiam em Deus, só porque servem a Jesus, só porque são crentes. E é isso que eu gostaria de falar com a igreja hoje. When we read this, Matthew 7, and I'm sure that you guys already read it and heard of it before, we focus too much on the rock and on the sand part of it. We immediately assume, okay, if I build my home on the rock, I'll be fine, and if I build it on the sand, it's going to crumble. But what about the other key words that are in this scripture that we most of the time forget to talk about? Like the listening part, the ones that listen to these words. What about the prudent man? What about the foolish man? What about all of those other parts that bring this all together? Because if we see what's happening in society today,
Christian families are being attacked just as other families are. And we are suffering the same types of consequences for when our homes are crumbling. The first and most important project of God has always been family. He built family. It was born in His heart, this idea of family. And the devil knows this. And he attacks families because he wants to destroy that. If he succeeds destroying our families, he destroys everything. Amen? Amen. A expressão no português, aí eu não sei se ainda tem se existe essa expressão no inglês, mas tem um ditado, né, uma expressão popular na língua portuguesa, os brasileiros conhecem, que fala: um dia a casa cai. Não tem? Não tem um ditado assim? Um dia a casa cai. E o que isso se refere? Se refere a quando a gente identifica uma situação e que a gente está praticamente prevendo o futuro. Olha, se continuar assim, a casa vai cair. Um dia a casa cai. E cai mesmo. Todas as casas, os irmãos aqui que são de construção, e quase todos são, eles sabem que a primeira coisa que se faz para construir uma casa é a fundação. E quando você faz uma fundação, você tem que avaliar o terreno onde você está fazendo aquela casa. Se não for um terreno firme, você tem que preencher ele com pedras, com rochas, para que aquela terra fique firme, para que aquela terra fique preparada para apoiar uma estrutura pesada que vai estar ali, uma casa. Mas não só você tem que construir num terreno firme, forte, com rocha, mas você também tem que ter colunas de sustentação, não é verdade? Você constrói essas casas, esses arquitetos malucos aí, que faz casas com formatos que não são convencionais, eles têm algumas vezes alguma outra forma de sustentar a casa. Eu já vi casas que têm cabos de aço sustentando uma parte dela, porque foram construídas em terreno íngreme, foram construídas em terrenos que não eram para ter casa, mas fizeram uma engenharia para sustentar. Mas o normal é que a casa tem que ser firmada na rocha e tem que ser sustentada por pilares, por colunas. E isso, na verdade, acontece virtualmente também, espiritualmente. Porque eu não estou falando aqui de casa literal, eu não estou falando aqui de 4 paredes, eu estou falando da tua casa, do teu lar, da tua família, aonde é que ela está fundada, aonde ela está firmada, e quais são as colunas que estão firmando a tua casa. Ou se tem uma coluna balançando, porque se tiver uma balançando, a casa começa a ceder, e o peso é muito grande sobre as outras 3. Logo uma outra cede. Chega um ponto que tudo cai, e nós não podemos permitir que o diabo faça isso conosco. Jesus falou de 2 homens aqui nesse versículo, e ele falou que esses homens construíram a casa da mesma forma. As casas eram idênticas, mas havia uma diferença: a fundação física. Uma diferença física era a fundação da casa, e havia outras diferenças de atitude, que era a sensatez e a insensatez, que era a sabedoria e a tolice. Juntando-se tudo aquilo, o resultado final nós já sabemos, que quando veio a tempestade, e as tempestades vêm, todos nós sabemos que vem. Quando vem a tempestade, qual casa vai conseguir se manter de pé? A sua casa está firme, ou a sua casa está balançando, ou a sua casa já está caindo? Eu te pergunto hoje, qual é hoje a situação do teu lar, do teu casamento, da tua família, do teu relacionamento dentro da sua casa? Porque a igreja é o primeiro lugar onde isso afeta. Famílias estruturadas dentro da igreja significa uma igreja forte. Famílias balançadas, famílias atacadas e cedendo aos ataques, significa que a igreja sofre, os ministérios sofrem, tudo sofre, tudo reflete, e daqui para pior. E nós precisamos parar isso. E eu vou falar hoje de quais são as colunas. Sair um pouco dessa história da rocha e da areia, mas quais são as colunas sustentadoras de uma casa? Amém? In Portuguese we have an expression that says, one day
the house will fall. I don't know if it translates the same to English, but it basically means that when you detect a situation where you almost can foresee what's going to happen later, you assume, like, if things continue to be this way, I can already see the end, and the end is not going to be good, and the house will fall. That's what it means in Portuguese. And I think in our families it's the same thing. There are things that we have to do to keep our families strong and to keep our homes safeguarded against the attacks of the enemy. In this scripture, I said that the most common interpretation is that you compare the homes that are built on a rock and the ones that are built on a sand. But there's more than that. There's also the columns that sustain the homes. The homes are usually sustained by 4 columns, right? There's 4 pillars that keep the home afloat or keep the home strong. What are those pillars? What are those columns? What do they mean in spiritual terms? Because I'm not literally talking about a home now. I'm talking about your family. Actually, I'm not talking about a house. I'm talking about a home. Everybody can have a house. But how many of us have a home? Have a family? A strong family? And we cannot allow the enemy to destroy our homes. Because when he does that, he destroys everything. A primeira coluna de sustentação, então, dentro desse versículo aqui, que está um pouco escondido. Por isso que a palavra diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Você não pode só ler a palavra do Senhor. Você tem que ler e meditar nela. Porque ela contém revelações. Ela contém coisas que estão entre linhas. Ela contém coisas que você, os olhos desatentos, ou o coração perturbado, ou a mente vagando, você não vai conseguir detectar certas coisas. Mas a primeira coisa, a primeira coluna de sustentação da família que eu consegui enxergar aqui é a fé. Por que a fé? Porque a palavra fé não está em nenhum lugar aqui nesse versículo. Mas o que diz lá, nos versos 24 e também no verso 26, quando Jesus compara os 2 homens, ele diz o quê? Aquele que ouve. Aquele que ouve. Sabe por que isso é fé? Porque da onde que a fé vem? Do ouvir. A fé vem do ouvir. E do ouvir a palavra. Por isso que quando está aqui na parábola de Jesus, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve é aquele que tem fé. Porque quando você escuta a palavra de Deus, ela te ajuda a adquirir fé. Quando você se afasta da palavra de Deus, você perde a fé. Você não precisa tentar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aquele que não está perto da palavra de Deus o tempo inteiro, seja ela de uma forma ou de outra, você tem que estar perto da palavra de Deus. Isso aqui agora é estar perto da palavra de Deus. Mas e amanhã, em terça, em quarta, em quinta e sexta? Aonde é que você está? Longe ou afastado? Aonde você passa o dia inteiro? Aonde você passa a maioria do seu free time? E quase ninguém tem. Mas aquele que ouve adquire a fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Você precisa de ter fé na sua casa. Uma família sem fé é uma família enfraquecida. Sabe o que a Bíblia também diz sobre a fé? A fé é o firmamento. Aonde a casa está firmada, precisa ter firmamento. O firmamento da fé é um firmamento forte. É um firmamento que às vezes nós precisamos de ter mais ou menos, sabe? Porque uma casa não é um lar não é feito de uma pessoa só. Um lar tem o homem, a mulher, os filhos. E muitas vezes alguém está passando por um momento difícil, alguém está perdendo a fé, e alguém tem que ser ou estar na brecha.
para que quando você vê aquela coluna balançando, você vai deixar ela balançando ou vai ir lá ficar na brecha? Está na brecha. Às vezes a gente fala assim: ah, isso não é meu problema, aquilo lá é obrigação do outro. Mas dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro lá do nosso trabalho, da nossa empresa, você pode escolher ficar em competição e ganhar um argumento, e deixar a sua casa cair e falar: eu ganhei o argumento, mas a casa caiu. Eu fui o certo, mas não importa, a casa caiu. O efeito da queda é o mesmo para o certo e para o errado. A casa caiu. E nós não podemos deixar a casa cair. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ter fé, é alicerçar um dos pilares da nossa casa na fé, que ela é o firmamento, e ela vem pelo ouvir. Então você precisa, se você está vivendo hoje numa casa que você não sente que ela está firmada, que você não sente que ela está estabelecida, que ela não tem estabilidade, ela não passa confiança, aí você precisa ter fé, queridos. E a fé você vai encontrar na palavra do Senhor. Essa palavra que você está ouvindo agora vai te ajudar a ter fé. Amém? Amém. The first column, the first pillar that is in this scripture, but is not literally, is faith. Because if you read again in Matthew 7, 24 to 27, you will not find the word faith. But in verses 24, as well as in verses 26, when Jesus compares those two men, he said that one man is the one that listens, the other one doesn't. What happens when you listen to the Word of God? What does the Word of God says in Romans 10:17? It says, faith comes from listening, and listening the Word of God. So when you listen, you acquire faith. You get it. You will be giving a portion of it. When you listen more and more and more, you get more and more and more. So the first column needs to be faith. And the faith is also compared to the firmament. In Hebrews 11:1 says, faith is the firmament. The faith is strong enough. Faith is compared to something that provides stability. Every home needs stability. And sometimes in our home, one has more faith than the other. But we are not in a competition. Do you want your home to fall, and then you can say to your spouse, yes, but I was right and you were wrong? Well, the home fell. The home was destroyed. Who cares who was right, who was wrong? Or would you rather, instead of winning the argument, making sure that the home will stay and the house is going to be saved? I think it's a pretty easy answer, right? But faith is the first one. Qual seria o segundo? Também, nos versos 24 e 26, os dois personagens dessa palavra, Jesus fala que existe um homem prudente e um homem insensato. A prudência e a insensatez. O que traz? O que vem através da prudência? A sabedoria. A sabedoria foi um diferencial. Então nós já vimos que não foi só a rocha e a areia. Porque eu penso que se você construir uma casa na rocha, mas se você não tiver fé e não tiver sabedoria, ela vai cair do mesmo jeito. É uma combinação. O homem prudente, ele foi sábio. O homem prudente, né? Imagina de novo os homens da construção. Tem muitas construtoras espalhadas por aí. Quando se constrói uma casa, você pode comprar um cimento da pior qualidade ou um melhor. Você pode comprar uma madeira ruim ou um pouco melhor. Você pode contratar bons construtores ou qualquer um aí que está disposto a ganhar o dia. Qual vai ser o resultado? Quem vai construir a melhor casa? Tudo faz a diferença.
A família precisa de sabedoria de Deus em todas as decisões. Todas as decisões. Nós não podemos nunca achar que certas coisas nós podemos fazer sozinhos, que podemos decidir assim, ó, porque você nunca sabe. Normalmente, se você vai conversar com pessoas que estão passando por grandes problemas dentro da casa, não é um big deal que causa um problema, é um conjunto de pequenas coisas. São aquelas briguinhas diárias, aquelas besteiras que vão se acumulando, aquelas coisas que poderiam ser facilmente tratadas, mas talvez por elas serem pequenas você começou a achar, isso não é um problema. Isso também não é um problema, mas todo copo, quando você vai enchendo ele com conta-gota, né, pode demorar, mas chega uma hora que transborda. A sabedoria foi o diferencial. E um dos motivos que tem faltado sabedoria nas nossas casas, tem faltado sabedoria nos nossos lares, é a ausência do temor de Deus. Porque o que é sabedoria? A palavra diz em Salmo 111:10: o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quem não teme o Senhor não tem sabedoria. Quem teme muito o Senhor tem muita sabedoria. Quem teme só um pouquinho, só tem um pouquinho também dela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando as pessoas não temem a Deus, aí elas não temem nada, não respeitam ninguém. A falta do temor de Deus traz a arrogância, traz a soberba e o orgulho, que foi falado lá em Mestres na sexta-feira pela minha esposa, pela pastora Léa. Se você não estava lá, você precisa de ver essa pregação quando ela for colocada no nosso canal do Facebook. A falta de temor de Deus, ela leva as pessoas a acharem que elas podem. Porque se você é incapaz de se curvar ao seu Criador, aquele que é dono de toda a sabedoria, porque você acha que o que você tem já é suficiente, toda a sua família vai colher consequência desse comportamento arrogante e soberbo. Um dos homens foi sábio, o outro não. Quem sabe, né? A gente sabe da história das formiguinhas. Elas trabalham o verão inteiro, depois no inverno elas têm estoque. Talvez aquele homem construiu aquela casa no verão achando que a chuva nunca ia vir. E eu já falei no início, a chuva vem, as lutas vêm. Nós vivemos um mundo que jaz o maligno. Nós vivemos um mundo que Satanás, que o príncipe das trevas tem o controle sobre ele. E nós não somos daqui. E o que nos traz proteção é o Espírito Santo de Deus, é a armadura de Deus. É isso que nos traz proteção. Mas seremos atacados inevitavelmente. Quando as pessoas não têm sabedoria, as famílias têm perecido. E nós não podemos deixar de ter temor do Senhor. Não tenha medo de Deus, tenha temor de Deus. Saiba quem Deus é. Saiba o que Ele pode fazer. Saiba o que Ele tem poder na tua vida. E é tudo. Amém? Amém. The second pillar or column is wisdom. And the word wisdom is not on the scripture, just like the word faith isn't. But the word of God says in verse 24 and 26 that there was a man, a prudent man, and a foolish man. And in Psalm 111:10 says that the fear of God is the beginning of wisdom. When you don't fear God, then you don't have wisdom. And the lack of fear of God is ruining many families. Because people become arrogant and self-sufficient when they don't fear God. They believe that they can do it. They believe that they can deal with the problems. They believe that they have all the answers. They believe that somehow they will figure it out. But they will not. Because our enemies, our main enemy, is a lot smarter than we are.
He was so smart that he felt like he could be God. That was the reason why Lucifer was expelled from heaven. He felt like God. He felt like he was just as intelligent and smart and powerful as our God. He is 100,000 times smarter than we are. He will outsmart us every time. The only one that is smarter than he is God himself. And the Holy Spirit of God that he gave to you. But you need to consult it. If you don't consult it, then you're wasting the opportunity to consult someone that has all the answers because you believe you already have it. That is a foolish man. That is a foolish man that will see his house fall. And I don't want any one of us to be that foolish man. We need to have wisdom. And wisdom comes from fear of the Lord. Amen? Amen. A terceira coluna de sustentação. Diz a palavra ainda no verso 24 e no verso 26. Jesus disse que um homem ouvia e praticava. Ouvir, todo mundo ouve. Só se você é surdo, você não vai ouvir. Mas se você não é surdo, você ouve. Mas de onde vem também aquela expressão, né? Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Um homem tolo, que apesar de estar recebendo palavras, pregações, conselhos, tem um outro ditado no Brasil que diz que quem não escuta conselho, escuta coitado. É verdade, na Bahia, a maioria dos ditados que eu aprendi foi com a minha esposa. Eu falei, nunca ouvi isso lá em Minas. Mas lá na Bahia tem muitos. Mas aquele que não escuta conselho, escuta coitado. Eu pensei, sabe o que é mesmo? Quem não escuta conselho, depois que se lasca, né? Vem um e fala, coitadinho, coitadinho nada, muita gente avisou. Não é coitado? Muita gente avisou. E a palavra de Deus avisa. Deus, antes de trazer juízo, Ele avisa muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque Deus é amoroso, Deus é longânimo. Longânimo, você espera, tem paciência, tem misericórdia, tem paciência, tem misericórdia. Aí você vai, fala para o pastor dar uma mensagem, depois você manda um outro profeta de outro lado, depois você vai, faz a pessoa ouvir uma mensagem lá no YouTube, de outro mensageiro, de outro missionário, de outro pastor, e dá os avisos, e dá a palavra, mas você não ouve, ou não pratica. E aquele que ouve e não pratica, é a mesma coisa do ouvir, do não ouvir. Ouvir e não praticar, ou não ouvir, o resultado é o mesmo. Um homem ouviu e praticou. E o que é isso? Obediência. Fé, sabedoria, obediência é a terceira coluna. Não adianta a família ser apenas religiosa. Não adianta a gente estar vindo na igreja todo domingo, na sexta, orando. Se você faz tudo isso e não obedece, de nada vale. A obediência faz a diferença. Precisa viver a obediência no seu lar. Tiago fala isso, que nós precisamos viver a palavra do Senhor. Todos se conhecem realmente dentro de casa. Quem mais me conhece é a minha esposa e meus filhos. E quem mais conhece você é quem vive com você. Quem mais te conhece são os seus familiares. E agora nós temos que ter a sabedoria e falar: eu repreendo Satanás no nome de Jesus. Tira essa confusão de dentro da minha casa e joga ela lá para fora. A nossa casa tem que ser o nosso refúgio. A nossa casa tem que ser a nossa fortaleza. Não importa o que aconteceu com você lá fora, quando você entra dentro dessa casa, você fala: aqui sim, aqui eu vou encontrar alguém que me apoia, aqui eu vou encontrar alguém que vai falar, que entende o que eu estou passando, que vai me fortalecer, que vai orar comigo. Isso faz toda a diferença. Se nós perdemos isso, essa coluna ela cai completamente. E nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Amém.
The third pillar is obedience. In verses 24 and 26 he says, one man listened and practiced. He did it. He did what he heard. He learned it and he practiced it. Because if you don't practice, then it's as good as not hearing it. If I tell you everything that you need to do anything, but you don't do it, what good was that for? There is no value. So listening to the Word of God, or hearing messages and preachers and worship and doing all of these things don't matter if you're not going to follow up and do what you need to do. Yeah. And this makes a difference in your house, because we are at war with the world. We are at war. We are being attacked. The foundations of our families are being attacked. And if we cannot find inside our own home support, love, understanding, someone that tells you, I know what you've been going through outside, but I know who you are. I am by your side. I'm going to be with you until the end. If you can't find that inside your home, then it's the end of it. Then your house is not going to survive. And you are not going to survive. Because imagine the impact. How hard it would be to deal with all that we deal with outside and still deal with it inside our own home. We never have a break. We never have peace. And no one can live that life for too long. And the enemy is doing everything that he can to make us, to create quarrels among ourselves. So instead of fighting the real enemies, we are fighting among ourselves. We're fighting our spouses every day. We are arguing with our kids every day. We are arguing with our brothers and sisters from the church. And the real enemy is out there. And he's laughing at us. He's laughing at us. And we cannot allow that. Amen? Amen. E a última coluna, fé, foi a primeira. Sabedoria foi a segunda. Obediência foi a terceira. Mas a última é a perseverança. Nos versos 25 e 27 diz as duas casas. Então pensa agora, 2, 3, 4, não sei, quantas famílias temos aqui hoje na igreja? No mínimo 10. As 10 famílias que estão aqui, todas as famílias que estão aqui, nós sofremos as mesmas tempestades. Quando caiu aquela chuva de quinta-feira, a mesma chuva para todo mundo. Quando o diabo ataca, ele não é mais bonzinho com um do que com o outro, não. Ele te odeia e me odeia e odeia todos nós, igualmente. E os ataques são os mesmos. A chuva é para todo mundo, a tempestade vem para todo mundo. Quando você vê alguém se mantendo de pé, você acha, será que essa pessoa não tem luta? Não, é claro que tem. Todos nós temos lutas. Mas alguém está fazendo algo melhor do que o outro. É a diferença. As duas casas sofreram com a chuva, sofreram com os ventos e sofreram com as enxurradas, diz o texto. E aí você pode levar para outras coisas, né? Granizo, neve, mas e espiritualmente? Nós sofremos também. Esses ataques do inimigo contra nós são os mesmos. Toda a família sofre por isso. Mas quando você está alicerçado na rocha de Cristo, na fé, na obediência, na sabedoria, e você persevera, virão os ventos, virão as chuvas, virão as tempestades, virão as enxurradas, mas a sua casa vai continuar de pé. Amém? Amém. Na verdade, você se torna mais forte ainda. Mais forte você se torna. Lutadores, de tanto quebrar a mão dos caras fica igual um ferro. Você vê aqueles caras tomando soco na cara e não acontece nada.
Porque o osso da gente, quando quebra, a calcificação que vai ocorrer depois para curar o osso, faz o osso mais forte. Sabia disso? O tornozelo da Eliana vai ficar mais forte depois. E o tendão de Aquiles do nosso irmão ali, o Ricardo, vai ficar mais forte. Amém. Nós, quando estamos no meio da tempestade, é a pior coisa do mundo, né? Os cachorros ficam desesperados, escondem debaixo da mesa. Criança às vezes fica com medo, vai dormir no quarto do pai. E nós adultos, né? Quando sofremos as nossas lutas, na hora que você está no olho do furacão, não é gostoso. Mas quando você vê aquela tempestade toda passar, e você vê sua família de pé, você sente o quê? A minha família foi, né, nós suportamos essa luta. Nós saímos dela mais fortes, mais unidos. Nós saímos delas mais prontos para a próxima. Não que você queira, mas vai vir. E você vai estar pronto. Você vai estar fortalecido. Quando você não tem prática em lutas e batalhas, imagina um exército. Por que o exército americano é tão poderoso? Porque tem guerra toda hora, os soldados estão na guerra o tempo todo, os caras são bons. Quando é que foi a última vez que o Brasil teve guerra? Lá na guerra do Paraguai, 200 anos atrás. Se tivesse uma guerra hoje, qual seria a performance do exército brasileiro? Porque não tem treinamento, não tem prática, não viveu a situação. Mas nós, quando vivemos as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos ataques, nós nos tornamos fortes. Sabe por quê? Amém. O amor tudo suporta, diz a palavra. O que mantém uma família unida é o amor. É quando eu amo a minha esposa, e você ama o seu esposo, e você ama os seus filhos, é que você, por amor, você decide ter fé, você decide ter obediência, você decide ter sabedoria, você decide ter perseverança, e você só insiste com alguma coisa quando você quer ela. Você vai insistir com o que você não quer, para quê? É perda de tempo, não é verdade? Mas quando você insistir é perseverar. E insiste com alguém, insiste em oração, insiste porque você não desiste da pessoa. Você ama ela o suficiente para insistir por ela. E a sua família vai ficar forte. Amém. Durante um temporal, às vezes nós pensamos que nunca vai passar, não é verdade? Mas passa. Tudo passa. Glória a Deus. Tudo passa. Pode ser a chuva mais tremenda do mundo. Pode ser o temporal maior que você já viu na sua vida. Pode ser o ataque mais furioso. Ele vai passar. Amém. A palavra de Deus diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Alicerce a sua casa também na perseverança. The fourth and last one of the columns is perseverance. You have the column of faith, you have the column of wisdom, you have the column of obedience, and you have the column of faith, of perseverance. And perseverance, you have to understand one thing. Those two homes, they suffered from the same storm. Just like our families, we are suffering the same attacks. Because Satan hates everybody equally. He does not hate somebody more than, he doesn't hate your family more than he hates mine. He hates us all. And he attacks us the same way. So we should never think that somebody's family is perfect, because it seems like nothing ever affects them. They may look perfect, but what makes them look that way is because they have faith, because they have wisdom, because they have perseverance and obedience. That's what it looks like, because no matter what Satan throws at them, they remain together. And the one thing that will give you perseverance to fight for your own family is love. Because
in 1 Corinthians 13:7 says that Lord supports everything. You only insist with anything in life it's because you want it. You would never insist in making your marriage work if you don't love your spouse. Because we all have problems. You would never insist with anything, in any context, in any situation, if you don't want it bad enough that you say it's worth it. I'm going to insist with it because it is worth it. It is worthy of my time. Amen. It is worthy of my prayers. It is worthy of my obedience. It is worthy of my faith. It is worthy of everything. I want this. Do you want your family? I know you do. So you should have perseverance with it. Amém? Amém. Para terminar, queridos, gostaria de convidá-los a se levantarem. Vocês veem como é uma passagem de 6, 7 versículos. Tem tanta riqueza. Por tantas vezes eu li isso aqui e sempre pensava: a rocha, e a rocha é Jesus. Mas há muito além disso. Jesus veio e morreu por todos nós, mas nem todo mundo aceitou. O sol nasce todo dia para os ímpios e para os justos. A chuva cai para os ímpios e para os justos. Tudo acontece para todo mundo. As oportunidades que Deus tem dado para todos. E Jesus, ele teve o mesmo sacrifício. Jesus não morreu só pelos cristãos. Jesus não morreu só pelos judeus. Ele disse que ele estava levando a salvação para todos os povos, para todos aqueles que nele creem, Cristo, que tivesse a salvação. Jesus morreu por todas as famílias, as que estão dentro dessa igreja e as que estão lá fora. Jesus morreu por todos nós, sem exceção. Mas existem aqueles que aceitam e que se tornam sábios e prudentes, e outros continuam na tolice e na soberba e no orgulho, e têm deixado suas famílias desmoronarem, e têm contribuído para que o mundo desmorone, para que tudo desmorone. Mas a família precisa estar alicerçada, ela precisa estar fundada na rocha que é Cristo. A base de tudo é Cristo. A base de tudo é Deus. Mas nós precisamos ficar firmes através da fé que tudo passa, da fé que nós vamos superar, da fé que nós vamos ver os nossos filhos prósperos, o nosso casamento feliz, na fé que nós vamos colher os frutos que nós plantamos, na fé que o diabo vai perder essa batalha. Amém. Nós precisamos também de estar firmes e alicerçados na sabedoria, da sabedoria que é proveniente da fé e do temor de Deus, da sabedoria que está em você olhar para o céu e saber que tem um Deus que sabe, que está vendo tudo isso que está acontecendo. Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe os ataques que você está sofrendo, mas Ele também tem mandado ajudadores. Amém, glória. Ele tem mandado uma igreja que está em oração. Ele tem mandado profetas, mensageiros, missionários, evangelistas, pastores. Ele tem levado a tua palavra ao seu povo. Mas aqueles que escutam a palavra de Deus e não as praticam continuam sendo tolos, não estão fazendo jus à sabedoria que têm recebido. Receba a sabedoria do Senhor e escolha obedecer. Obediência é uma escolha. Obediência é quando você não entende, mas você faz assim mesmo. Obediência é quando o filho fala para o pai: mas por quê? O pai diz: por quê? Eu estou falando. Deus sabe o que está fazendo. Obedeça a palavra do Senhor apenas. Amém. No nome de Jesus. E persevere pela tua casa, queridos. Amém. A tua família é o bem maior. Não existe nada mais importante. Não existe carreira, e nem casa, e nem carro, e nem nada.
que pode pagar o preço de uma família, de um lar que Deus te deu. Muitos não têm. Regozije-se no seu lar, seja feliz no teu lar, lute por ele, tenha perseverança pelo teu lar, mesmo que você seja, talvez pensando que você está lutando sozinho. Vale a pena, querido, vale a pena, continue lutando. Jesus vai te ajudar a levar o teu fardo. Ele diz: pega o meu fardo, porque o meu é leve. Deixa esse fardo pesado com Jesus, entregue nas mãos dele e ele vai carregar. No nome de Jesus, amém? Deus sustenta a tua família, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, que Ele possa te dar força para continuar lutando. Ele vai te dar a vitória. Amém. Lord is going to help you prevail. What I just prayed about was all the message, that we must have faith, we must have wisdom, we must be obedient to the Word of God and persevere. Your families are the most precious things you have. Nothing compares. Anything that you do that is taking your time and your focus, that is not translating into better for your family, don't do it. Focus on your family first. And I know God is going to help you. Amen? Amen. Deus abençoe.